desamparo, né? Se você pega no projeto, o grito puro é situação de desamparo, né? É muito interessante. Ah, ela é incrível, né? Bom dia, Eduardo. Oi, bom dia a todos, a todas. Eu estou com uma pequena dificuldade porque eu fui avisado ontem à noite pela creche do GOR que eles abririam às 9. Então eu tive que deixá-lo lá 9 em ponto e voltar para cá sem alternativa, sem choro. É por causa dos decretos, né? Eles vão variando um pouquinho, então não dá para deixar o cachorro no desamparo, né? Sem Ah lá, falando em cuidados. desamparo. Engraçado, estávamos falando em desamparo quase desde o início da conversa. É mesmo? Uhum. Olha só como eu estou sintonizado à Tá distância. É a sintonizado. palavra do Você dia. escutou, hein, Eduardo? Você estava escutando Meu, nossa meu conversa. Wi-Fi é que sem os cabelos, entendeu? A transmissão fica melhor. Melhora. A antena funciona melhor. Sim, não tem impedimentos. Interferência. Tudo bem, Cláudia? Bom dia. Tá sem microfone, Cláudia. Bom dia, bom dia. Bom dia. Eu perguntei se está muito frio por aí. Eu Frio, que né? andei na rua, já cedinho. Eu também. Tá um ventinho. O vento, principalmente. Pescoço e cabeça, né? Ficam muito mais desprotegidos, assim. As máscaras e o boné ajudam, né? Ajuda, né? Mas a orelha e o nariz não. Uhum. Então, vocês gostariam de começar fazendo aquele, sei lá, eu posso dizer uns 15 minutos ali do Ribot? Ah, eu acho que é importante, Eduardo. Uma coisa que eu queria até falar Eu para não todo li o artigo ainda, só para vocês saberem, tá? Aquele que Tá você bom. enviou, Letícia, mas eu vou ler Não, também. mas daí eu falo sobre o artigo, né? Mas eu só queria fazer uma justificativa, porque o artigo, ele faz uma apreciação, assim, uma aproximação possível de ser feita entre o Ribot e o Freud, né? E essa aproximação ele disse que seria mediada pelo Charcot, é bem interessante. Eu vou falar disso, mas o que acontece? Né? Eu acho que eu vou focar mais no Ribot, porque os autores fazem assim uma divisão, né? O que diz Ribot sobre consciência, memória, sobre psiquismo, e o que diz o Freud sobre consciência, memória e psiquismo. E essa questão de consciência, memória em Freud, projeto para uma psicologia científica, eu justamente trabalhei muito na minha dissertação e está no meu cronograma de trabalhar aqui também, seguindo a minha linha de pensamento, né? Então, eu pensei para não atropelar tanto, né, o nosso caminhar, eu acho que eu vou trabalhar Ribot hoje, trabalhar o que Ribot acha hoje, e aí essa questão de consciência e memória no projeto, eu vou fazer algumas aproximações, mas eu vou deixar para entrar mais quando estiver trabalhando isso, um pouquinho mais para frente. Não sei o que vocês acham. Uhum. Pode ser? Eu Pra acho mim pode legal. ser. Uhum. Eu poderia começar esses 15 minutos, então, dando uma geral mais ou menos, né, do livro. Eu acho importante a gente pensar o Ribot exatamente na confluência entre o Charcot, Nietzsche e o Freud. Né? E tanto Nietzsche quanto Freud quanto Ribot, né, leitores de Schopenhauer. Então, esse é um nexo que, na verdade, eu não me lembro assim de alguém ter trabalhado verdadeiramente, assim, sabe, em termos acadêmicos, de fato ter trabalhado essa confluência. Mas o que tem de mais importante é a cisão do eu. Só que é isso que interessa para o nosso grupo aqui. Essa cisão do eu, por outro lado, ela
ela leva em consideração uma diferença entre saúde e doença, entre processo mórbido e processo normal, como polaridades da mesma coisa, como intensificações de alguma coisa, né? Então, é um pêndulo que oscila, mas em todos esses casos há uma intensificação fisiológica. E esse aspecto de ser uma fisiopsicologia é uma coisa que une a todos, exatamente a partir do Schopenhauer, né? E a percepção que o eu não é coeso, né? E muito pelo contrário, ele é multifacetado. Agora, esse multifacetado diz respeito a um processo fisiológico, né? Ele não tem essa mesma sofisticação, vamos dizer assim, que depois a coisa adquire no Nietzsche e no Freud. Então, mas eu quero partir desse ponto, né? Que há essa, vamos dizer assim, excisão do eu, mas não é no processo de defesa. Para ser assim bem emblemático, né? Para falar bem em termos freudianos, né? Não é um processo de defesa, né? É um processo fisiológico com suas quantidades, né? Portanto, tem uma relação econômica forte. E isso dizendo respeito a tendências e tem um aspecto também que com certeza, né, vai fazer a diferença para o Freud, que é a ideia de você pensar uma psicopatologia, né? Isso Charcot, Freud, todos são tributários do Ribot. Ribot tinha interesse de separar a psicologia da filosofia, né? Então, apesar de ele ser um filósofo, o interesse dele era, vamos dizer assim, ser um psicólogo preparatório. Engraçado, né? Mas ele tenta criar condições para surgir um sujeito como Freud. Isso eu acho bem interessante. Ele não tem a pretensão de avançar além do que ele avançou, né? Mas já é uma mudança muito grande, né? Especialmente por essa tentativa, né, de pensar processos psicopatológicos, né? Então eu acho bastante relevante, exatamente porque o Freud vai beber dessa fonte diretamente. É interessante que eu não tenha lido o artigo, né, escrito pelo Boca e agora está me fugindo o nome dele. Nossa, como é que pode? O Rubim. O Rubim. Isso. Então, o fato de ter esse trabalho talvez mais sistemático dele vai ser interessante a gente ver num segundo momento, né? Mas então, deixe-me rapidamente passar essa visão, né? Então, acho que é importante, né, no texto do Ribot, a gente pensar o próprio processo da doença como uma experiência natural, uma refinada experiência natural que pode, assim, do ponto de vista humano, do ponto de vista da cultura, do ponto de vista do sofrimento, né, a doença ser um problema, né, e significar uma desorganização, mas do ponto de vista natural, o Ribot considera, né, isso um fenômeno interessante, complexo e que merece ser estudado. Então, esse processo da doença, esse processo mórbido, ele segue a ordem inversa. Isso é um negócio interessante, a da evolução, né? Se a evolução vai produzir formas mais complexas, a partir das mais simples, a doença vai desmanchar essas formas mais complexas e produzir as formas mais simples.
Então, isso aí já é, de fato, uma adaptação do pensamento do Schopenhauer, né, para a finalidade dele. É aquilo que a gente vinha comentando nos semestres passados, né, que eu chamava ali de privilégio de primeiro ocupante. Então, esses processos mais simples, ligados às forças naturais, aos aspectos mais materiais do organismo, e que não dizem respeito propriamente ao indivíduo, né? Mas são processos que têm uma característica vegetativa, né? Como apoio, etc., etc. Esses processos seriam os mais ligados, então, a essas origens no mais simples, mas que no Schopenhauer não é uma coisa histórica, né? E a influência do positivismo, do Comte, no caso do Ribot, e pelo fato dele estar fazendo isso já no campo de uma experiência no tempo, tentando estabelecer uma psicopatologia, e certamente leva em consideração Lamarck também, ele vai pensar então isso dentro de uma ordem histórica, ao contrário do Schopenhauer, né? Então seria basicamente, no caso do processo saudável, as formas mais complexas, e no caso do processo mórbido, do processo doentio, seria então a desorganização na direção das formas mais simples. Então ele vai pensar esse pêndulo entre o simples e o complexo, e o processo de adoecimento como uma forma de retorno, né? E depois a gente sabe que isso também, pensado do ponto de vista psicopatológico pelo Freud, em 1920, vai resultar também em um pensamento a respeito, então, de uma compulsão à repetição, né? E vai pensar também o próprio desenvolvimento da libido como algo que atinge estágios mais complexos, mas que pode, por conta de uma forte interrupção nesse desenvolvimento, retornar às suas formas mais simples. Então, seria um processo de involução, né, desse desenvolvimento da libido. Então, eu identifico nesse modo de pensar do Ribot uma das formas, né, originárias desse pensamento freudiano, e que já é tributária, então, do Schopenhauer também, né, em solo francês, o que é bem interessante. Então, essas últimas estruturas são as primeiras a degenerar, né? As últimas estruturas formadas são as primeiras que degeneram. E quanto maior é a gravidade de uma doença, mais perto nós chegamos dos elementos primitivos, constituintes. Então, esse pensar psicopatológico para ele tinha essa característica de você fazer, então, um retorno genealógico à história, né, desse organismo, do ponto de vista de encontrar, então, essas formas mais simples, esses elementos originários mais primitivos, né? Então, você consegue, através disso, conhecer o modo como a evolução teria acontecido a partir desses elementos fisiológicos, né? E que a partir desses elementos fisiológicos são criados os fenômenos psicológicos. Então você tem esse pêndulo, né, que vai então desses fenômenos psicológicos complexos, passando pelos elementos fisiológicos e chegando nos elementos mais primitivos, como consequência da própria evolução do processo mórbido. E isso, né, é pensado, então, a maneira de uma psicopatologia, né? Embora ainda muito embrionária, né? E o elemento mais simples, né? Ele é identificado, então, como em Freud, pela noção de
de arco reflexo, né? Então, todo estado psíquico é invariavelmente associado a um estado nervoso, e nesse caso, isso significa dos nervos, né? Um elemento somático. E o elemento mais simples desse estado nervoso é o arco reflexo. E os processos mais complexos são formados a partir da associação em vários graus desses elementos. Então, esse ponto nevrálgico, né, tem muita relação, como vocês sabem, com o Freud, né? Daí, ele vai trabalhar, né, em 3 livros, e esse é um deles, né, sobre as doenças da memória, da vontade, e olha, ele usa o termo schopenhaueriano, né, da vontade, e da personalidade, os quais vão servir de modelo para os outros fenômenos psicológicos. Então, ele tem essa tendência, que também é a tendência freudiana, de buscar os elementos constituintes mais originários, né? E nesse texto, né, sobre as doenças da personalidade, o Ribot vai investigar desde casos leves, com pequenas variações da personalidade, até os mais sérios, que vão implicar, então, nesse contexto, na dissolução da personalidade. Entendida, então, né, como esse processo de desenvolvimento que resulta numa personalidade. Passando por alteração completa, por alternância e coexistência de 2 personalidades, né? Então, esses fenômenos clínicos vão ser pensados, né, como um modo de esclarecimento sobre a estrutura da personalidade normal. Então, esse aí também é um aspecto, né, que eu acho que é bem relevante para a gente pensar. Então, ele vai pensar, assim, só para encerrar, né, 2 pressupostos. Primeiro é que, ao lado da lei do progresso, né, que a gente vem estudando, por exemplo, do ponto de vista do Augusto Comte, nas terças-feiras, nós também teríamos uma lei de regressão ou de dissolução, né? Isso é, obviamente, schopenhauerianismo aplicado, mas também é lamarckismo, né? Então, é um modelo de escada, né, chamado modelo de escada, que é para frente e para trás, né? Ou você continua o desenvolvimento, ou caminha no sentido da dissolução. E esses são processos naturais, né, do ponto de vista da personalidade. E o Ribot também pensa a hereditariedade, né, que ela também poderia, nesse sentido, né, do ponto de vista lamarckista, que ela também pode, como hereditariedade, manter características que resultam em decadência. E esse é um elemento muito além do princípio do prazer, né, do texto do Ribot. Então, pois tudo que vive, mediante os processos de desenvolvimento e de complexificação, né, da personalidade, do fisiológico, todos esses elementos, tudo que vive, inclusive a cultura, declina e morre. O segundo ponto, né, o segundo pressuposto, é que o mais importante é que, em certo sentido, não há diferença qualitativa entre saúde e doença, que eu já mencionei antes. Ou seja, as duas são graus distintos de centralização dos processos orgânicos. Então, elas fazem parte de um mesmo contínuo quantitativo, né, em torno dos graus de complexidade. Na saúde, os graus mais complexos estão em evidência, predominando, e na doença, os graus mais básicos. E essa centralização, essa coordenação excessiva, né,
da personalidade mais complexa, tanto quanto isso que a debilita, né, vão fazer parte desse pêndulo, né? E essa parte mais débil é que vai, então, ser responsável como causa objetiva dos desvios da normalidade, né? E isso, por exemplo, é também o ponto de vista nietzschiano, né? Como está no texto do livro A Gaia Ciência, né? Onde o Nietzsche vai dizer que o psicólogo, né? Ele vai considerar que poucas questões são tão atraentes como a da relação entre filosofia e saúde. E no caso dele próprio ficar doente, levará toda a sua curiosidade científica para a doença. Então, o pensamento sobre a pressão da doença, ele se torna, né, ao mesmo tempo, né, um observador, uma testemunha e o próprio sujeito do processo, pelo que ele tem uma informação privilegiada, né? E isso é certamente um solo schopenhaueriano, né, do Nietzsche também, e que tem tudo a ver com Ribot e depois tudo a ver com Freud, né, nesse sentido. Então, em poucas palavras também, né, para tentar fazer essa aproximação que a gente precisa, né, com Freud, seria algo nesse sentido. Então, vocês vejam, né, voltando para o ponto onde a gente estava, como é importante esse encontro do Freud com Charcot, né? Porque abre uma ponte para ele estudar dentro da ciência esses aspectos que haviam sido já colhidos e que não tinham utilidade no campo da filosofia. Por quê? Porque o Ribot, o Charcot já estavam num processo mais adiantado de tentar estabelecer conexões fisiopsicológicas, né, dos processos, embora ainda num estado muito, obviamente, do ponto de vista do que se tornaria a psicanálise, ainda no estágio de desenvolvimento muito inicial. Mas já tem apontamentos muito interessantes, né? Por exemplo, no modo como o Charcot vai lidar com a histeria, né? Ele já está com uma tentativa ali de extrair essa noção de controle social, né, de ortopedia moral, como eu digo, né? Embora vocês vejam, né, nesse finalzinho que eu falei, o Ribot ainda está pensando numa norma, né? Ele está pensando numa normalidade. Então, esses vícios de pensar as coisas dessa forma, eles permanecem, né? É difícil você limpar tudo, né? Quer dizer, tem coisas que não são sequer percebidas, né? E que o Nietzsche já vai perceber depois, né? Não vamos nos livrar da metafísica porque ainda acreditamos numa metafísica da linguagem. Embora pode matar Deus, pode matar o céu, pode, enfim, matar todas as mitologias humanas, mas ainda somos enfeitiçados pela linguagem. A coisa é mais complicada, né? O imaginário, o fantasma, né? Ele te pega de dentro para fora, né? Então é complicado. Fique à vontade, então, Letícia. Se quiserem comentar alguma coisa também, à vocês vontade. vão chamando, né? E se eu me alongar muito também, vocês me avisem, porque eu achei tão interessante o artigo, às vezes eu posso me alongar, né? Já me justificando. Mas é muito interessante, Eduardo, porque o artigo, ele trabalha com 3 textos, né? O texto do Ribot, que chama As Doenças da Memória, que é de 1881. O texto do Freud, de Isso, é um 1895. dos 3 que eu falei, né?
o Projeto para uma Psicologia Científica, de 1895, do Freud, e um livro do Charcot, de 1887, que chama Lições sobre as Doenças do Sistema Nervoso Feitas na Salpêtrière, que é um livro lindo. Eu não sei se alguém já viu esse livro. Tem desenhos, figuras, uma coisa muito bonita, assim. Né? Mas é interessante. O que o artigo propõe? Letícia, Né? escreve o nome depois no chat do livro? Tá bom. Ou no... Escreva, mando aqui já, peraí. Não, pode fazer depois, tranquilo. Aqui já tá aqui, ó, daí se vocês quiserem, né? Então, o que o artigo propõe? Ele propõe que Ribot influenciou Freud, né, naquelas primeiras formulações sobre o psiquismo, né, principalmente na questão dos conceitos de consciência e de memória, né, e afirma que quem então teria mediado essa influência seria o Charcot, né, só que essa aproximação de Ribot e Freud, mediada por Charcot, eles fazem com muita cautela, né, o Cláudio e o Francisco, né, porque eles afirmam desde o início, né, que essa aproximação tem que ser feita com cautela, né, principalmente porque o Freud se posicionou criticamente, né, em relação ao fundamento da etiologia da histeria baseada nessa questão da hereditariedade que o Eduardo falou, né, então esse posicionamento do Freud foi muito firme, então essa aproximação tem que ser feita com cautela. Mas é muito interessante, porque, de alguma forma, né, a gente já está entrando no próximo texto que a gente vai trabalhar aqui no grupo, né, que é o projeto do Freud, né, e justamente como eu falei, um tópico da minha dissertação trabalha essa distinção entre consciência e memória para o Freud no projeto, né, então foi muito, muito interessante esse tema ter se aberto agora, né? E tem duas afirmações que eu achei importante destacar. O Ribot destaca que a consciência e a memória, elas são, digamos, mutuamente independentes. E o Freud afirma, né, na carta 52, que consciência e memória são mutuamente excludentes. Né? Então, é engraçado essa brincadeira, às vezes, que é possível fazer. Mas, então, o Ribot, ele afirma que ele distingue a memória em duas. Ele fala de uma memória da consciência, uma memória psicológica, né? E ele fala de uma memória orgânica, né? Que é muito interessante que ele fala assim, a afirmação dele, né? Desde o início, assim, que os autores comentam que a memória é, por essência, um fato biológico e por acidente, um fato psicológico, né? Que eles falam, então, enquanto um fato biológico, né? Ela depende da nutrição das células, né? Dessas células nervosas, dessas moléculas, enfim. Enquanto um fato psicológico, ela depende do rearranjo dessas novas moléculas, né? E que essas novas moléculas reproduzem, né? De forma exata as moléculas já existentes. Então, é uma questão bem, como falou o Eduardo, né? Bem cerebral, mas são termos interessantes, né, Eduardo? Essa questão do rearranjo, por exemplo, que o Freud trabalha na carta 52 por outra via, mas que está aí também, né? Talvez essa influência tenha sido para além do projeto, se a gente for pensar nos termos que o Ribot usa, né? Então, ele fala que, por um lado, tem esses fatos que são lembrados como uma simples reprodução do passado, e, por outro lado, tem essa modificação impressa no sistema nervoso, né, que dá lugar a esses estados de consciência e que permite que esses estados sejam reconstituídos em novas séries, né. Essa questão também dessa modificação impressa no sistema nervoso se aproxima muito também do que o Freud trabalha no projeto, né, a gente vai adentrar na questão do Freud melhor daqui a alguns dias, né, daqui a alguns encontros. Mas nesse sentido, para o Ribot, a memória consiste em um processo de organização. Ele fala em organização em graus variáveis, né, compreendida entre dois extremos, né, o estado novo e o registro orgânico. Isso ele destaca claramente. Então, nesse caso de novas aquisições de linguagem, o
psiquismo necessita, né, digamos assim, ser retirado progressivamente dessa esfera psicológica para se aproximar da esfera orgânica, né? O que indica, digamos assim, a passagem do consciente a um outro inconsciente, que ele diz. Então, esse pensamento do Ribot é já uma aproximação do evolucionismo, que foi algo que o Eduardo também destacou agora há pouco, né? Quanto o Ribot se aproxima das ideias evolucionistas. Sobre essa questão da noção de psiquismo, ele afirma que a natureza da memória, enquanto material, né, além de, digamos assim, além da questão do próprio material, a questão do orgânico. E aí que eu fiquei um pouco em dúvida, né? Não sei se o Eduardo pode me ajudar nisso, porque eu fiquei pensando, tá, tem a questão do material, será que seria uma aproximação ao materialismo ou não, ou apenas o material mesmo? Eu não sei se você pensou algo disso, Não, Eduardo. sim, ele não, eu acredito que ele não tem uma preocupação em fazer uma aproximação com o materialismo, porque ele já está vendo as coisas do ponto de vista orgânico, né? Uhum. Então ele toma como ponto de partida essa realidade do material, né? Do orgânico, do físico. Porque é Mas interessante. não é uma preocupação propriamente com o materialismo francês, assim, no sentido de uma escola filosófica, né? Porque em nenhum momento isso é destacado, mas essa questão do material está sempre retornando ali na leitura. Isso vem, obviamente, por intermédio do Augusto Comte, né? Então, tem vários pressupostos que já estão dados, que já estão sedimentados, né, nesse desenvolvimento da ciência, como algo que oscila, né, entre um materialismo e um certo espiritualismo, assim, né? Tanto que essa referência à alma simples, né, que é justamente o que ele tenta combater. Então, mas existe dentro da ciência essa tendência, né, de se verificar as coisas também do ponto de vista criacionista, né, tentar forçar um pouco nessa direção. Então, uma das formas de fazer isso é o conceito de alma simples, né, que reproduz uma alma metafísica, espiritual, né, e que elimina um monte de problemas, né? E daí quem quer ficar com o problema, ou seja, nossa alma não é algo simples, psiquismo não é algo simples, é algo complexo, é algo orgânico, é algo material, né? Já dado como pressuposto. Então eu vou ter que analisar, eu vou ter que verificar as coisas, como que elas se dão. Então um pensar psicopatológico também, nesse sentido, né, guarda relação direta com o materialismo. Interessante, né? Teríamos que investigar um pouco melhor, né, como que ele trabalha a questão do materialismo. Mas ele, como um filósofo de escola schopenhaueriana, ele é, digamos assim, um materialista transcendental, né? Quer dizer, que tem algo que vai além da matéria, que é a vontade. A matéria é consequência da vontade, não a vontade é consequência da matéria. A vontade é consequência da matéria, você está bem nas condições do materialismo francês. Pode ver no livro do Boca e do Monzani como eles trabalham nesse sentido. Agora, no caso do Ribot, ele já está num estágio um pouco, historicamente, né, de um desenvolvimento que tenta conciliar o idealismo com o materialismo. O idealismo significaria, basicamente, que tudo é produto do meu psiquismo. Tudo é modelado pelo psiquismo, nós não temos condições de sair disso, né? A matéria é modelada pelo psiquismo, né? Por outro lado, Schopenhauer vai
a aceitar uma condição dificilmente conciliável, que é, simultaneamente, o psiquismo molda a matéria e a matéria molda o psiquismo. E ele não vai abrir mão do paradoxo como paradoxo, o que é ilógico do ponto de vista de uma lógica tradicional, né, uma lógica aristotélica, ou Parmênides, né, o que é e o que não é, não é. Princípio de identidade, né? Simples assim. No caso do Schopenhauer, ele vai conciliar, ele vai dizer o que é não é e o que não é. As duas, sabe? O que é, no caso, seria a matéria, né? O material. O que é, não é. Por quê? Porque ele é um produto do psiquismo, né? E o que não é, é. Porque esse produto do psiquismo é regido por uma ordem material. Então, olha a complicação, né? E muita gente ficou Não, é brava com o interessante, olha Schopenhauer a por causa disso. complicação de ler esses textos sem ter esse embasamento, né, esse conhecimento anterior, assim. Desculpa se eu me alonguei na resposta, mas é que eu acho Não, interessante a questão. não, é muito bacana, assim, porque principalmente eu, né, já li Ribot, mas eu nunca tinha tido né, esse apanhado, assim, histórico que nos ajuda muito a entender por onde caminhou a teoria de cada um e por quê, né, porque eu não tinha ainda encontrado essa questão do Ribot ter sido também influenciado por Schopenhauer, por exemplo. É. Né? Então E é ele é algo interessante, né? novo. Porque ele tem essa semelhança com Freud também. É um filósofo que está voltado para a ciência, né? Está voltado para uma ciência positiva, mas tem essas influências também, né? Aliás, ele manifesta isso de um modo muito interessante, justamente porque o Schopenhauer não dá pelota para o Augusto Comte, né? Ignora como se nunca tivesse existido. Uhum. E aí o Ribot, ele, de certa maneira, como ele se permite pensar Schopenhauer com Augusto Comte, né? Dentro de um clima positivista, então muda bastante e nos dá essa oportunidade de ver como seria, né, um pouco o ensaio de um modelo desses, né, que já leva em consideração Augusto Comte. Assim como Darwin não entra no universo schopenhaueriano, né, ele ignora, teria condição já de, ele provavelmente tinha algum conhecimento já a respeito e tal, mas está muito grudado ali com ele, né? É muito contemporâneo, então muitas vezes, mesmo tendo contato, a coisa não tem assim uma relevância. É interessante ver, né? O que é relevante para alguém, né? Por que ele destacou aquilo e não aquilo outro, né? É. Mas é importante porque eu não sei, eu na minha própria experiência assim de trabalho de pesquisar, eu percebo isso em mim, né? E às vezes vem aquelas perguntas na banca, mas por que você não se aproximou de tal outro autor, né? Porque não. Não é? E tinha todos os motivos, sim, se você quisesse se aproximar do autor, mas você acaba escolhendo uma outra via, né? A gente experiencia isso também. Né? Não sei se é uma questão de identificação, não sei, mas é interessante ver isso em nós. É porque também, como nós estamos moldados de uma certa forma, né, de dentro para fora, também é meio difícil para a gente pular a própria sombra, né, e perceber aquilo que no nosso padrão de funcionamento é imperceptível. Não só o recalque. Eu acho que isso é uma coisa que precisa ser um pouco melhor desenvolvida na psicanálise. Tem coisas que, pela configuração, pelo modo como a gente se apresenta no mundo, são invisíveis para nós. Não só mediante recalque, é mediante um tipo específico de processo de desenvolvimento, de memória, o que é consistente para o nosso raciocínio, né? O que a gente consegue visualizar como conceito das coisas. Se a coisa não tiver conceito, ela pode despertar a nossa atenção, ser objeto de curiosidade, mas também a gente pode simplesmente não enxergar. Uhum.
Aí vai variar, né? Sim. E o Ribot é interessante para pensar isso, né? É um Ele caminho. tem já uma Nossa. certa sutileza desse ponto de vista. Ele fala da percepção, eu vou comentar daqui a pouco, né? Ele fala da percepção, ele fala, viu, não tem como garantir muita coisa da percepção, né? Pois é. Não se iludam, né? E veja, e tá falando, e, né, ele não entra na questão do psiquismo, como um psiquismo freudiano, É. né, ele não Mas deixa essa é de a herança do idealismo, razão. né? O questionamento da unidade da consciência, o questionamento da fidelidade da consciência em relação ao mundo material, esse suposto mundo material, né? Um idealista diante de um materialista vai falar assim, né? Esse suposto mundo material no qual você acredita, como um metafísico acredita no seu Deus, né? O idealista ele fica naquela, o idealista e o cético ficam naquela cidadela, né, que não pode ser atacado, mas eles também não conseguem sair lá de dentro, né, porque eles não vão poder propor nada de positivo. E é isso que o Schopenhauer tenta superar, né, essa contradição. E, de certo modo, do ponto de vista da escrita, é isso também que a nossa querida Clarice vai tentar fazer do ponto de vista da escrita, né? Superar na própria escrita essa contradição, mantendo o paradoxo vivo, né? Na própria forma de expressão. Estou sempre tentando fazer esses paralelos também pela presença do Antônio aqui, né? Sim. O Antônio hoje, você perdeu, leu um trecho de Clarice ao vivo aqui, Tá antes vendo? de começarmos. Olha lá, eu falo que o Eduardo Quando o escuta gordo o chegar em casa, ele vai grupo, apanhar. Teve feito aí o perder telinha isso. tava... Então, daí, retornando à questão do evolucionista e darwinista, esses dois âmbitos, né? Pelo que eu pesquisei, o trabalho do Ribot, ele teve realmente essa orientação evolucionista, como você destacou, né? Porque ele descrevia a organizada, digamos, ele fala organizada complexificação da memória, né? Ele fala desde seus rudimentos até a sua expressão mais elevada. E ele vai falando dessas novas aquisições em termos de memória, né? Como que se transitaria nas órbitas orgânicas e psíquicas para a formação de uma memória. Ah, você mandou ali os textos. E então, né, pensando nessa ramificação de vias associativas, né, que o Ribot propõe, enfim. Mas então isso o aproximaria ao evolucionismo, né, enquanto Freud, na escrita do projeto, né, se encontraria, digamos assim, numa perspectiva mais darwinista, segundo os comentadores, né, o Cláudio e o Francisco, né, porque ele acaba recorrendo à questão da seleção natural, né, naquela divisão de tarefa dos neurônios que é proposto no projeto. Né? Então, tem os neurônios da percepção, os neurônios da consciência, ele fala ômega, e aí os neurônios da memória, o psi. Então, seria justamente aí que a gente poderia fazer essa divisão, nessa divisão dos neurônios, encontrar essa perspectiva darwinista no Freud. Sobre ainda a questão da memória, né? Como o Eduardo falou, né? É um processo fisiológico, não é um processo de defesa, como a gente encontra no Freud, né? Mas o Ribot, ele engloba três aspectos para que se possa formar a memória, né? Ele fala a conservação de certos estados, a sua reprodução, né, por essas questões associativas, e a sua localização no passado. E olha que interessante, Eduardo, ele fala, né, a conservação de certos estados e a sua reprodução são considerados aspectos estáveis da memória. Mas a localização no passado seria de natureza instável, né? Então, eu não sei, eu me lembrei um pouquinho da Carta 52, né? Quando não se tem muito onde garantir a localização no passado por conta dessas novas associações que vão acontecendo a partir da percepção. Me chamou a atenção isso, achei
importante. E o Ribot também, ele se posiciona contra o Meinert, né? Que nós vimos a questão do Meinert, né? E ele se posiciona contra o Meinert sobre o fato de que em cada célula cerebral se encontraria impresso um registro, né? E que essa célula, então, ela teria, assim, um monopólio, né, da conservação e da reprodução da memória. E ele se posiciona contra o Meinert nesse sentido, porque ele afirma que, para que fosse possível uma memória, seria necessária uma modificação a nível molecular, né? Não tem como ser simplesmente assim como o Ribot afirma, né? E essa modificação a nível molecular, ela possibilitaria, então, justamente essas associações dinâmicas, né? Que pela repetição se tornam, né, conexões anatômicas primitivas. Assim vai se formando a memória. E o Ribot articulou a memória também, como eu falei, a questão do tempo, e ele considerava, nesse sentido que eu acho que se aproxima também da Carta 52, né? Posso estar enganada. Mas ele considerava o tempo como uma linha com pontos que são passíveis de serem revisitados para trás e para frente. No Freud a gente não encontra, né, Eduardo, essa questão linear na Carta 52, de forma alguma. Né? Mas essa questão de revisitado, né, de revisitar esses pontos, eu achei importante, assim. E daí sobre a percepção. Essa deformação da memória, né, por processos mais sofisticados, a gente vai encontrar com mais força no Nietzsche. E é por essa via que vai chegar no Freud com mais, né, digamos assim, já com uma diferença colocada pelo Nietzsche em relação ao Ribot. Tem várias questões que o Nietzsche traz do Ribot e que modifica intencionalmente, né? Diz assim, não, isso tem que ser pensado de outra forma. E que o Freud adota uma postura muito semelhante à do Nietzsche. Aí o grau de consciência, porque veja, essas influências recíprocas, né? Elas são muitas vezes indiretas, né? Então, o grau de conhecimento, né, que o Freud tinha disso no Nietzsche, a gente não sabe ao certo, né? Mas que isso era discutido, né, dentro do contexto freudiano também por outras pessoas que haviam lido Nietzsche, né? Então, ele tinha, obviamente, desde a Faculdade de Medicina, tido a oportunidade, né, de discutir isso com os filósofos, especialmente dentro da própria Faculdade de Medicina. Então, ele já vem modificado, né, nesse processo, por coisas que vinham por influência do Nietzsche, sem necessariamente que ele soubesse, né, disso com toda clareza, né? E mesmo certas coisas que são desencadeadas e você não conhece direito o original, você chega a resultados semelhantes, porque parte de condições semelhantes, né? Então o raciocínio ele tende a se aproximar em função dos pressupostos em comum. Mas com certeza isso já modifica o Ribot bastante, né? Por causa desse excesso de linearidade ainda do pensamento dele. Eu pensei isso também como se fosse uma régua, né? Você ou vai para frente ou vai para trás, né? O Freud vai falar de estratificação. Isso. É exatamente a comparação. Isso eu fiz lá, se não me engano, no final de 2018, na disciplina das terças, que é comparar o tipo de evolução, né, concebido pelo Lamarck, que é justamente esse modelo em escada, né, que vai para frente, vai para trás, e esse modelo do Darwin, né, que é ramificado, é um modelo mais
de raiz e copa, né? Assim que a coisa ela não tem uma única linha, né? Há uma multiplicação de casos, e esses casos originam outras modificações. Há já esse elemento que justamente no Freud também faz um certo conflito, se a gente for pensar daí nas questões ligadas ao Édipo, ligadas ao totem e tabu, esse tipo de metapsicologia, né, que tenta ordenar a coisa de modo unilinear, é mais essa outra linha do Ribot, né? Então há um certo conflito dentro do próprio Freud. E quando ele vai pensar a sexualidade ampliada, etc., etc., né, 3 ensaios, ele está muito mais darwinista, né? Não o Sim. darwinismo do Spencer, que é esse darwinismo do Ribot, né? Essa ideia de desenvolvimento linear, né? Mas o Darwin mais original mesmo, que pensa a variação, né? Pensa a variação, embora ainda não esteja pensando a singularidade como a gente pensa hoje. Mas ele já também abre a janela para a gente. Então vocês vejam assim, né, o que eu estou tentando ressaltar pode parecer um pouco confuso, mas justamente a complexidade de pensar esses problemas, né? Freud também não se liberta totalmente das coisas que prendem o Ribot. E talvez hoje nós sejamos mais dogmáticos ainda do que o Freud, né? Estejamos mais atrás, em muitos sentidos, né, de pensar a psicanálise de um modo excessivamente ortodoxo, né, como uma ortodoxia, né, que dá um outro tipo de linearidade também confortável para o uso prático da razão, mas que recai no dogmatismo, né, de tornar as coisas lineares, né? E essa outra forma de você pensar, ela é dura, ela é difícil, ela é extenuante, demanda que você corra mais riscos e seja talvez nessa concepção de ciência que pega essa linhagem, né, que se baseia na segurança, né, e não na ousadia, né, pode parecer assim uma coisa anticientífica, né? Mas é aquilo que o Bacon lá atrás, o Francis Bacon, já no século XVII dizia, né? A ideia que a ciência ela tem que se assegurar dos seus procedimentos, né? Então isso está muito forte do Bacon, passando, né, pelo método científico. E aí você vê, justamente no final do século XIX, início do século XX, essa virada, né, de pensar a ciência a partir da noção de paradigma, né? Então, não existe uma ciência, né? Existem diferentes formas de fazer ciência a partir de pontos de partida diferentes, a partir de paradigmas diferentes, que vão criar suas próprias perguntas, vão criar seu próprio campo, né, de pesquisa, e essa ciência, qualquer uma delas, só vai responder aquilo que perguntou, né? Então, existe uma certa circunscrição metodológica, né, um modelo de pesquisa. Não pode ser a mesma coisa em ciências humanas e ciências biológicas, não pode ser a mesma coisa em psicanálise e psicologia experimental, não tem como, né? Agora, a acusação de que outros tipos de ciências seriam menos científicas por usarem metodologias mais adequadas para elas né, é má vontade. Mas eles vão dizer assim, não, de acordo com o nosso modelo de ciência, que é um modelo universal, né, baseado nisso que o Thomas Kuhn chamava de ciência comum, né, que é uma investigação.
que, aliás, muitas vezes nem sequer se dá conta de que tem um paradigma, de que tem uma subjetividade, né? Se acha, então, objetiva, se acha isenta, né, de subjetividade, mas aí que ela fica mais subjetiva ainda, né? Ô, Eduardo, uma dúvida, mas quando você fala dessa universalidade, é como se tivesse que ter só uma metodologia para todas? É isso? O método científico seguido, né? Imagine, se você se não tiver uma pesquisa qualitativa em ciências humanas, você está roubado, né? Senão você vai ficar administrando quantas pessoas morreram no Covid, né? E não o significado do sofrimento das pessoas que morreram e que sobreviveram e os parentes, né? Quer dizer, para isso você precisa de um tipo de pesquisa qualitativa, né? Compreensiva, que siga uma metodologia. A antropologia passa por isso de modo emblemático, né? A sociologia, né, do Comte também, né, uma tentativa de utilizar uma metodologia que a tornasse uma ciência tão objetiva como a física, pelo menos tão objetiva como a física. Imagine a sociologia. Então, quando Marx vai tentar basear, por exemplo, a sociologia dele na economia, está buscando justamente esse fundamento sólido, né, que não possa ser invalidado, né, que não possa algo que não seja subjetivo. A economia é o que está por trás de tudo. Então é bem material, né? É uma coisa assim. E tá bem... essa posição, digamos assim, que o Freud destaca, né, no projeto, de qualidade e quantidade, também é muito importante, né, pensando por essa via que você está falando. Pois é, porque o Freud ele vai levar em consideração as duas coisas, né? Uhum. Então é a mesma coisa que o Schopenhauer faz lá atrás, tentando sustentar o idealismo ao lado do materialismo, né? Então não é que o idealismo faça uma transcrição do que é real, né? Ou seja, o nosso psiquismo faça uma transcrição do que é real. Na verdade, ele estabelece o que é o real. A gente vai ver até o Lacan se virando com isso, justamente com o eixo simbólico e o eixo imaginário, né? Uhum. Então, quando você faz nesse triângulo real, simbólico e imaginário, né? Como que você vai pegar a coisa? Por que eixo? Eixo imaginário simbólico, eixo real simbólico, eixo imaginário real, quer dizer, né? Porque como que os discursos também vão passar, né, por isso, vão vivenciar, né, os próprios discursos, né, qual a posição que eles vão assumir frente a esses aspectos, né? Então, dependendo do modo como se posicione, vai estar de um jeito, né? Vai ser um discurso mais imaginarizado, vai ser um discurso melhor conectado. Agora, a pergunta sobre como posso estar melhor conectado com um determinado fenômeno, aí o Freud ele vai responder assim, bom, eu vou ter aspectos quantitativos, aspectos qualitativos, vou ter aspectos descritivos, né? Vou tentar usar um modelo espacial para... né? Mas, assim, esse elemento qualitativo, né, coloca nos modelos um elemento imaginário mais forte. Imaginário não necessariamente de que ele seja irreal, né, que ele não corresponda à realidade. É que mesmo partindo da realidade, ele exige uma hipótese que não está mais dada no elemento fisiológico e neuronal.
né? Então ele cria um modelo psíquico. E aí entra mais subjetividade, né? Você tem uma análise mais qualitativa. E o Freud, já desde os estudos sobre a histeria, afirma a necessidade desse elemento narrativo, né? Que vai dar coesão para o que é observado de um ponto de vista quantitativo, dinâmico, quer dizer, todo esse funcionamento para ele encontrar uma melhor forma de ser descrito, precisa de alguma maneira, né, de uma certa capacidade de narração. Assim, você precisa trazer elementos qualitativos que seriam os próprios de um escritor, né? O Freud vai usar o termo alemão Dichter, né? O Dichter é o artista criativo, né? É o poeta. Vai precisar apelar para isso também. E há uma certa legitimidade, né? Porque senão o que acaba acontecendo, segundo Freud? Você perde o melhor do caso, né? Porque você não está lidando aí simplesmente com a descrição de que áreas cerebrais se aquecem enquanto você fala de sexo. Você não está simplesmente tentando entender que áreas esfriam quando você está desinteressado no assunto. Você está interessado em conhecer os processos pelos quais isso transcorre, né? Não é nem ocorre, mas é um transcorrer, é no tempo. Então não tem como isolar esses fenômenos, não tem como determiná-los exaustivamente, porque eles são também as experiências das pessoas, né? E as experiências, elas acabam sendo vivenciadas não apenas durante o momento em que elas ocorrem, mas elas também se acrescentam ao processo psíquico, né? Por exemplo, gerando uma aversão a certas situações que em si mesmas não são perigosas. Então tem um elemento qualitativo, né, que entra em jogo e que não está determinado por um fator hereditário, como queria o Ribot. Esse fator qualitativo, ele está na experiência, ele está justamente no uso, né? Não é só o fisiológico, é o uso mesmo, né? É uma parte que a gente vinha falando também na terça-noite, que é, eu especificamente, que é essa parte performática da existência, né? A gente não está aqui só contemplando, a gente não é só um funcionamento neuronal. Nós estamos literalmente vivenciando as coisas, né? E isso tem inúmeros aspectos que escapam a uma análise quantitativa, né? É a mesma coisa que você pensar as populações do mundo baseado apenas em elementos quantitativos. Ah, então aqui está sobrando recurso aqui, desloca todo mundo para lá. Não é assim que funciona. As pessoas estão apegadas à sua cultura, às suas tradições, à sua vizinhança. Se uma pessoa resolve se mudar, é diferente, né? Mas você não vai fazer um plano quinquenal, né? Ó, em 5 anos nós vamos promover a homogeneidade da população, então nós vamos ver tudo que está acontecendo de errado, vamos deslocar as pessoas, e aí a gente vai equilibrar os recursos. Tá, você pode até fazer isso, né? Planificar a existência, mas isso vai ter consequências, né? Isso vai ter consequências. E essas consequências são imprevisíveis do ponto de vista do ressentimento, do ponto de vista da depressão, do ponto de vista do alcoolismo, né? Que é o que a gente vê acontecer com as populações indígenas submetidas à lógica colonialista, né? Tipo do Bolsonaro, assim, né? Ah, eles têm que se integrar na nossa sociedade. Porque você quer, né?
Quer dizer, tem uma visão assim tosca mesmo, mas uma boa parte da ciência tem essa visão tosca, né? Ainda hoje. Então, isso que é o interessante, né? A gente, na verdade, não está analisando só a história, a gente está indiretamente analisando coisas que se apresentam diante de nós hoje, atualizadas nas pessoas que existem hoje, né? Que têm essas mesmas mentalidades, né? Acabar com as ciências humanas é isso. Expõe essa mentalidade, que diz que nós fazemos coisas inúteis, né? A filosofia, por exemplo, é inútil. Nesse sentido que você fala, né? Você falou agora há pouco, né? Que é o psiquismo que estabelece o que é real, né? Como será que ficaria isso nesses discursos, igual você falou, né? Da questão do indígena. Não, ele tem que se encaixar Não há dúvida, justamente, né? É a certeza pura. Não seria uma certeza. Seria no caso de um bom paranoico, né, que estivesse nessa situação. Daí seria uma certeza absoluta. Seria uma tentativa defensiva de se manter no modo de certeza. Daí, para se defender, ataca, né? Uhum. Para manter essa coesão, para não admitir que ela possa não ser coesa, ataca aquilo que diz que pode haver mais para ser pensado. Tá? Né? Então tem uma raiva defensiva, né, de tudo aquilo que não for quantitativo. E aí diz que não tem nada a ver, que isso aí não é assunto, que é bobagem, temos que nos ater às coisas que dão dinheiro, temos que nos ater né? Como se todos esses elementos complexos, né, eles não fossem fazer grande diferença, né? Por exemplo, numa condição urbana, onde a complexidade é a norma. Então essas simplificações, elas acabam sendo insuportáveis, né? Basicamente. As pessoas acabam fazendo uma aposta nisso, mas as consequências são inenarráveis, né? São coisas que a gente vai viver aí por 100, 200 anos de alguma forma. A gente só não, né? A gente e os que vierem depois. E tudo isso vai se acrescentar, né? Tem aí uma dupla via, né? O fato disso ter subido à superfície, né, da sociedade, né? Significa que estava ali, mas assim não tinha tido uma oportunidade para se expor e para impor o seu modo de pensar a todos os outros. Porque quando esse tipo de pessoa sobe ao poder, o objetivo vai ser esse, né? Impor, porque é uma coisa unilateral, né? Unilinear. Então só tem um jeito, né? Que é descer o cacete. Impor para todo mundo na base da força, né? Então primeiro vai ter que ir corroendo a própria sociedade, né? Depois, quando a sociedade estiver suficientemente debilitada, né, dá a pancada final e coloca a sua forma unilinear para vigorar mesmo, que é um estado no qual a gente ainda não está e não se sabe se a gente vai chegar nele, mas é o propósito, né? E o que acontece com a complexidade? A complexidade deixa de ser complexa? Não, ela só é oprimida, né? Vai ter que ir para as catacumbas, né? Os elementos A gente complexos pode da dizer que sociedade. já viu isso, né? E aí é como se fosse uma repetição, né? Mas é uma repetição. De morte. Isso. Porque é como o próprio psiquismo, né? A sociedade é como um psiquismo, assim, desse ponto de vista, né? Porque é, de fato, a coexistência dos psiquismos, né? Então, de algum Psicologia modo, das massas, né? não Isso só a por dentro e psicologia por das fora. massas, mas a complexidade psíquica também, né? Uhum. Porque todos esses encontros e desencontros vão formar uma massa psíquica coletiva, que não é a psicologia de grupo, né? A psicologia de grupo é quando uma determinada massa, sob um comando, funciona de modo uniforme. Eu estou falando justamente da complexidade, que não pode ser também eliminada,
né? Quando ela portanto, ela no seu estado natural, que é, por exemplo, um estado de direito democrático, onde as diversas identidades sexuais, enfim, podem coexistir, né? A compreensão da complexidade social também pode existir, quer dizer, todas essas coisas se iluminam, né? Porque elas podem estar na consideração, né, da existência a céu aberto. Agora, se elas são reprimidas, elas têm que existir só no fundo, né, do armário. Isso é uma força para deixar isso dentro do armário, Claro. digamos assim. E nessas condições não atuais é mais difícil, né? Porque essas gerações conheceram uma liberdade de expressão maior, então elas vão resistir muito também a ficar oprimidas. Mas outras gerações subsequentes que crescerem dentro de um ambiente autoritário já vão ficar nas condições que, por exemplo, o mundo gay estava nos anos 70, né? Que é dentro do armário, tendo que viver né? Dentro dos subterrâneos da sociedade, né? Daí o sujeito casava, tinha filho, mas daí tinha uma vida dupla, né? Tinha uma vida normal durante o dia, daí durante a noite caía na gandaia, né? Quer dizer, umas coisas difíceis, né, de viver na prática, assim, né, humanamente falando. Por quê? Porque é uma exclusão. A pessoa não pode viver a céu aberto, né? Então, mais ou menos, vai se condicionando daquela forma, né? Gerações que já cresceram nisso, né? Que já nasceram daí com a opressão. Puxa, e a gente demorou tanto, né, para chegar Pois nesse é. momento que estava, e agora a coisa acontece. Mas as conquistas, elas só são valorizadas por aqueles que as conquistam. Depois, quando as pessoas já nascem, já crescem num ambiente mais democrático, a Liberdade. valorização da liberdade não é tão grande, no sentido prático da palavra, né? As pessoas começam a flertar com o autoritarismo, começam a flertar com vários elementos que causariam horror às pessoas que lutaram tanto, né, para libertar. Mas isso, assim, essa é a peculiaridade freudiana, né? A coexistência desses mundos todos, né, no inconsciente, né? E assim as coisas, elas esperam oportunidades para se exercerem toda a sua potência, né? E no ambiente social a mesma coisa. Esses conceitos, eles mobilizam essas forças do ressentimento, né? Um sujeito mal desenvolvido psiquicamente e que é ressentido com a sociedade, né? Que a ideia é assim que quando começam a prevalecer esses sentimentos assim autoritários, né? Tentativa de fazer uma política de exclusão, uma política egoísta, né? Que só o meu grupo que sabe, só o meu grupo que importa e vou impor isso a todos os outros, né? Só a minha religião que é boa, né? Essas coisas assim, né? E a tua eu jogo pedra, né? Se eu vejo você andando na rua, até apedrejo mesmo. Se eu puder, eu até mato. Então, esse modo de funcionar, ele vai gerar uma certa estupidez, né, nos que vêm depois, assim, né? Por quê? Porque as pessoas daí elas já vão crescer num ambiente muito reprimido, né? Depois elas terão que se libertar de novo, né? Para deixar de... Porque elas sofrem com isso também, né? Você pode ver, assim, que muitas dessas pessoas que são muito moralistas são também muito sádicas, muito perversas, né? Então, o negócio tem que escapar por algum lado, né? E é um mundo larval, né? O tempo inteiro vazando ali. Que nem pilha, né? Quando fica velha dentro de um aparelho, começa a vazar, assim. Eu vejo meio assim.
E é uma dificuldade, né? Vocês vejam que a gente sai de um mundo psicológico para um mundo político, para um mundo social, né? E é por isso que sempre vai se acabar pensando, né? Mal-estar na civilização, essas coisas assim, vem da decorrência, né? Da própria teoria, né? E há essa justaposição de mundos, tanto do ponto de vista do nosso psiquismo individual, quanto do ponto de vista desse psiquismo da sociedade, né? Uma vez E tendo tem, existido o Bolsonaro, infelizmente ele nunca deixará de existir. Ele e vai ser tem esse lado que sempre... você está falando, Eduardo, né, da questão de privação da liberdade mesmo, tudo que se demorou muitos anos para alcançar, Uhum. mas também tem outra questão que está sendo vivenciada por algumas pessoas que a gente estava falando até antes de você chegar, que é a questão do desamparo, Claro. principalmente nessa questão do Covid, você é um desamparo assim, igual eu falei para o Antônio, não é um desamparo parece que estrutural, ele é um desamparo assim que você não tem nem como nomear o Então, que mas acontece. vocês vejam como é decorrência justamente de um pensar unilinear. Como, né, você põe uma pessoa num cargo, ele é muito menor do que o cargo dele, então ele apequena o cargo que tem. E se você tem ali assim uma visão ideológica altamente excludente, né, quer que as pessoas morram para dar imunidade de rebanho para os outros, para privilegiar o comércio, os amigos lá né, da turma dele e tal, que dependem, né, desse comércio. Porque o objetivo deles não é eles poderem trabalhar, né? O objetivo é eles poderem pôr os empregados deles para trabalhar. Porque eles não se importam que as pessoas morram, né? Eles não se importam, né? Quem diz assim que toda a vida é importante é de esquerda, entende? Não, toda a vida não é importante. Importante sou eu, meu grupo, né? É a política do extermínio, né? Mesmo. E é interessante que muitas das pessoas que defendem esse discurso são os empregados que estão lá Então, mas na aí que linha de tá. frente. Então, é por isso que o Marx dizia, né, que a ideologia é inconsciente, né, que o empregado inconscientemente guarda a ideologia do patrão, né? E é isso que o Nelson Rodrigues dizia, que o pobre é um burguês sem dinheiro, né? Quando ele ascende socialmente, ele oprime o pobre que ele era antes. Porque no fundo ele odeia, né, o pobre, que ele mesmo é. Ele se identifica com o rico, né? E isso também é uma construção do imaginário social, né? As pessoas colocarem assim a ideia de riqueza, de sofisticação como um ideal social comum. Então é o seguinte: quem não for rico, quem não viver à beira da piscina, né? Como aqueles comerciais de cigarro dos anos 70, né? Gosta de levar vantagem em tudo, certo? Né? A lei de Gerson, né? Era o Gerson mesmo que fazia o comercial, né? Jogador da seleção brasileira. Então, levar vantagem em tudo. Então, quando isso, né, se espalha para a sociedade inteira, você vai ter uma quantidade muito maior de ressentidos contra o sistema e querendo, né, que advenha um novo reino, né? E o Bolsonaro é o Messias mesmo, né? Ah, eu não sou Messias, mas eu sou Messias. Ele, sabe, é uma ambiguidade assim, né? Quando querem que ele resolva alguma coisa, ele diz: "Ah, eu não sou Messias", mas quando é para capitalizar, daí eu sou, né? Então depende muito. Mas o ponto básico desse negócio é que o ressentimento é canalizado, então, contra as forças identificadas, né, com a desgraceira deles, né, quer dizer, da qual eles teriam sido vítimas, e aí investem tudo num líder carismático, basicamente.
Aí é psicologia de massas mesmo, né, Cláudia? Aí é pura e simplesmente psicologia de massas. Mas ao fundo dessa psicologia de massas há uma psicologia complexa, né? Enquanto essa psicologia de massas, na sua origem, é, digamos assim, o predominante mesmo, né? No nosso tipo de sociedade, ela vai acontecer justamente porque o imaginário social, porque ele corresponde à experiência de uma pequena parcela da sociedade apenas, deixa todos os outros na mão, e aí é como que a gente vai lidar, né? Com a falta de acesso a bens, né? Especialmente aquelas pessoas, né, de classe média, que achavam que a vida devia dar mais para elas, né? Que a vida não deu o suficiente. Elas são frustradas em relação aos alvos, porque eram promissoras, porque mamãe disse que um dia ia ser um grande homem, né? Mas eu não fiz faculdade, mas eu isso, mas eu aquilo, eu fiz, mas eu me interessei, né? Casei, mas não era preparado para ser marido, nem para ser pai. Então, vem o quê? Né? A decepção. Quanto mais se promete, mais não se cumpre, né? Ainda mais porque não se esclarecem os meios pelos quais se poderia chegar naquela condição. E pior seria ainda se esclarecessem os meios, né? Você teria assim uma raça de predadores, né? E numa autofagia constante, né? Porque Marx também, né? Para que tenha o rico tem que ter o pobre. E obviamente uma quantidade grande de pobres, né? Porque para ter a Isso que eu ia falar concentração de agora, não, porque riqueza. para um rico, né, quantos pobres não tem que É. ter? E a Tem que pandemia, bancar. né? A pandemia fez com que aumentasse a quantidade de bilionários no Brasil. Do E mesmo o número jeito que de você tem pessoas 15 de milhões situação de de rua também aumentou. desempregados, né? É, Só em São Paulo você tem 1 milhão de moradores de rua. Ali, é muita negócio, gente, né? É muita. sei Se lá. você for parar para pensar, é um absurdo. Eu estava vendo ontem Eu uma vi uma estatística, não sei reportagem. se eu estou repetindo ela correta para vocês ou se eu estou criando já um pesadelo em cima do pesadelo, né? Que é No número, estado né? de São Paulo, se diz, né? Eu É, vi que tem deixa eu pessoas ver aqui. que Eu até moram vou em olhar. dentro de carros abandonados. Estava passando ontem no Ainda jornal. tem, ainda tem um lugar para morar, né? E aí tem outros que ainda conseguem comprar uma barraca ou outros que não conseguem nada, não tem nada. E que esse número está aumentando muito desde 2019. Sim, eu vi isso no início de 2020, que foi a última vez, né? E aí uma das reportagens, né, que mostrou ontem, né, mostrava uma família com 6 crianças morando dentro de um daqueles ônibus bem antigos, sabe? Bem antigos Uhum. mesmo. E aí a mulher foi matricular os filhos na escola e a escola exigia comprovante de residência. Eu falava, mas eu não tenho comprovante de residência, como é que eu vou? Eu moro num ônibus. Ah, não, mas você só pode matricular os teus filhos se você tiver comprovante de residência. Ela não tinha comprovante de residência. Aí tá, ela foi tentar conseguir o Bolsa Família. Ah, mas você tem que fazer teu cadastro lá no site, não sei o quê. Mas eu não tenho computador, eu não tenho celular, como é que eu vou fazer meu cadastro? Então, assim, se priva até os acessos aos direitos básicos, assim, de saúde, de educação, de morar, de tudo. É uma privação total. Ó, em fevereiro de 2020 eram 25 mil pessoas na rua em São Paulo. Então eu falei assim bem exagerado, mas Não, mas isso são você está falando na capital. na capital, é. Dos quais 85% são homens e 70% negros. Então é a mesma proporção que tem nas cadeias, né? Daí
esse tipo de povo vai querer dizer que a culpa é do próprio negro, né? Ele é culpado por ter sido escravo, por ter sido escravizado, ele é culpado por ter sido trazido para o Brasil, ele é culpado pelo fato de ter sido feita a abolição sem planejamento, né? Sem reforma agrária, num país que ocupa só 5% do território, né? Enfim, as condições, né? Essas condições aí em torno da existência, elas expõem essa marca psíquica, né? Da complexidade, da dificuldade de organizar, de ser justamente um mundo, né, urbano, especialmente um mundo de administração de conflitos, né? E é isso que o Freud observa com mais nitidez, né? Quer dizer, ele percebe que não é simplesmente uma báscula entre saúde e doença. É toda uma complexidade de fatores concomitantes, de conflitos, de situações conflituosas que se dão tanto na consciência quanto abaixo do limiar da consciência. E que isso tem justamente essa mesma existência dinâmica que o Ribot fala, mas de um jeito bem mais complexo. O Ribot não adentra na questão inconsciente. Ele fala até inconsciente, mas ele não adentra. Ele opta por permanecer na consciência, trabalhando a questão da consciência mesmo. E do orgânico, né? E do orgânico. Então ele já vai entender que esse inconsciente, ele já é efeito do orgânico, né? E ele mesmo fala, né? Achei aqui a parte, eu tinha até grifado para falar e acabei esquecendo, né? Mas ele fala, né? O Cláudio, né? E o Francisco, né? Fala. A partir deste ponto de vista, a natureza e o estatuto tanto da consciência como do inconsciente foram estabelecidos no registro do funcionamento do sistema nervoso. Nessa perspectiva, Ribot abordou as condições de existência de ambos os estados, a partir do que os fisiologistas denominavam de descarga nervosa. Olha que termo importante, né, Eduardo? Pensando no projeto, né? Abfuhr, em alemão. E Abfuhr, afirmando que a maioria dos estados nervosos não nasce na consciência, ou ainda, que ela atribui de forma esporádica e indireta. Os estados nervosos seriam processos nos quais a consciência aparece de maneira intermitente, sendo conscientes no início da vida e mais tarde, na vida adulta, poderiam estar fora dela, né? No caso, no inconsciente. Dessa forma, a atividade nervosa foi concebida como mais extensa do que a atividade psíquica consciente. Então, a gente vai vendo também a escolha de cada autor para formar a tua teoria, né? E tem um momento que o Ribot declara que não é a intenção dele, de maneira alguma, explicar essa passagem de inconsciente para consciência, que é justamente o que o Freud faz em interpretação dos sonhos, né? Quando ele fala da questão do pré-consciente, porque até o projeto que a gente está estudando, ele fala, né? Consciência e memória são mutuamente excludentes. Não é só lá a interpretação dos sonhos que a gente vai ver esse movimento, assim. Mas para o Ribot, o inconsciente não tem muitos mistérios. Os comentadores usam bem esse termo, assim. Não tem muitos mistérios. Faltam 15 minutos, eu posso só terminar a questão que eu tinha destacado aqui. Sobre a percepção, né? O que o Ribot fala sobre a percepção que nós estávamos falando. O Ribot, ele admite que tem uma dificuldade de garantir que a percepção não sofra interferências. Olha que interessante. Ele fala, não tem como, né, não garantir nenhuma interferência na forma como o conteúdo é recepcionado, né, por esse sistema cerebral, né? E ele afirma que o julgamento de formas e atributos de uma percepção depende da requintada estrutura de nosso aparelho visual. Ele destaca a questão visual, né, e do seu funcionamento.
do qual, né, nós nem sempre damos conta. Interessante ele destacar o visual, porque o Freud tem uma afirmação, né, que eu trabalhei bastante na época da dissertação, que é sobre a concepção das afasias, ver e associar. E a partir disso, todas as consequências de um aparelho de linguagem que associa a partir de novas percepções. Né? E aqui o Ribot, pela via dele, mas também destaca a questão do visual. Sobre a questão que eu falei, né, dessa noção de cerebração inconsciente agora há pouco, né, ela se faz presente nos 3 autores que nós falamos, no Charcot, no Freud e no Ribot, né? Mas uma aproximação importante que eles destacam é que tanto no Ribot quanto no Freud, né, tem uma perspectiva explicativa da memória, digamos assim, que é baseada nessa fisiologia do cérebro. Então, tem esse ponto de conexão entre os dois, segundo os comentadores, né? Porque tanto o Ribot quanto o Freud, eles desenvolvem as teses deles dentro desse marco que poderia se denominar psicofisiologia. Né? Isso que eles destacam. Então, assim, ao mesmo tempo que a gente pode fazer algumas aproximações, outras a gente tem que tomar mais cuidado. Sempre fazer essa aproximação com bastante cautela. E eu acho que é um artigo importante também para a gente aprender a fazer esse trabalho, né? Para a gente aprender a fazer essa aproximação, quem tem interesse de fazer isso, né? Entre autores, entre se teve alguma mediação, se não teve, como que foi essa aproximação. Eu gostei, para mim foi bastante rico. Não sei se vocês chegaram a ler também, ou o que acharam. Eu não consegui ler, Letícia. Mas fica a indicação, né? Porque é bem Sim. bacana, assim, é um trabalho muito é gostoso de ver a forma como a pesquisa vai aprofundando, principalmente agora que o Eduardo fez toda essa questão do Schopenhauer, né? Ele fez todo esse destaque do Nietzsche, aumenta mais ainda o nosso grau de visão, digamos assim, é como se a gente conseguisse dar um passo para trás e olhar o todo, né? E vendo como é possível fazer essa aproximação, como não é, os cuidados que a gente tem que ter quando fizer um trabalho desse, assim, fica o exemplo. Quem tem interesse de fazer esse tipo de pesquisa. Eu acho que realmente o que você falou esse artigo é bem exemplar em relação a esse tipo de aproximação, a esse trabalho de fazer esse nexo. Eu só fiz uma lida, mas assim, já com uma lida a gente vê o tanto que é muito criterioso a forma como eles escrevem, é muito bom e realmente dá uma retomada muito boa em todas as questões que você estava trazendo aqui. Eu vou ler novamente, até para agora, com mais essas informações que o professor colocou, com certeza vai ficar bem mais claro, e tanto o artigo como esses nossos encontros, ele dá uma ajuda muito boa, essa questão conceitual. Me ajuda muito, Antônio, porque eu sempre enfatizo isso, né? Como eu vim da psicologia, a gente precisa aprender a fazer esse trabalho conceitual mesmo, né? Então, assim, às vezes a gente vê o mesmo conceito, digamos assim, mesmo que você retorne ao original, o mesmo conceito, associação, né? Em Freud, no texto tal é uma coisa, em Ribot é outra coisa. Então, entendendo o que cada um concebe por esses conceitos, assim, e vendo essas influências, como o Eduardo estava falando, eu acho que para a gente é muito rico. Sim. Letícia, uma questão que me chamou a atenção nessa minha primeira leitura foi quando ele usa a questão da impressão no neurônio. Você viu? Eu lembrei muito daquele encontro que você foi bastante incisiva naquela ideia da impressão e na própria tradução do termo impressão, né? E me chamou a atenção também, porque eu fiquei pensando, porque não fiz essa pesquisa ainda, mas se o Ribot, ele ia de alguma forma contra o Meinert, né? Será que ele também ia contra esse tipo de noção, de concepção? Ficou para eu fazer essa pesquisa agora, mas eu também fiquei, na hora que eu vi, nossa, que legal!
Eu não esperava encontrar. Me surpreendi. Com certeza ele não tem isso desenvolvido como Freud desenvolveu, exatamente porque ele reduz, né, o campo de estudo dele aos fenômenos da consciência, né? Sim. Mas ele já dá um certo prenúncio, assim, né, da nossa consciência como algo inacabado, algo que não é bem constituído, né, exatamente porque ele não enxerga essa unidade da consciência, né, essa unidade como algo permanente, né? Isso já é um avanço, já, já, já abre bastante campo para discussão, né? Mas E quando ele daí, fala do inconsciente, ele fala só como não consciência, é isso? na É, verdade, ele fala de inconsciente, só que ele mesmo diz que não vale a pena entrar nisso, que a Ah, questão mesmo é a consciência, e é como se dissesse assim, não vamos perder tempo com isso não, vamos porque trabalhar é na difícil, consciência. né? Já no Schopenhauer estava dito assim, né, que é difícil adentrar nessa cidadela, né? Você conseguir surpreender o inconsciente. Daí ele vai citar coisas da psicopatologia da vida cotidiana, embora não existisse o livro do Freud ainda, né? Quer saber o que você nossa, então pensa como Freud realmente? pegou as formações do inconsciente e, É, né? é E deu, o, vamos dizer assim, que abriu o acesso ao inconsciente. pelo menos, né? Inicialmente esse inconsciente dinâmico, né? Esse inconsciente, a questão, né, do privilégio da repressão também na formação desse inconsciente dinâmico, que ele seria então diferente desse outro inconsciente, o pré-consciente, né, que estaria então disponível à memória, exatamente porque as representações não estariam sob a influência da repressão, né? E quando estão, há precisamente essa memória lacunar e a substituição da memória efetiva por algum tipo de ficção, né? Agora, o problema é que a gente nunca sabe por onde isso passa, né, no discurso. Então, a forma de aprender a realidade ela já está tanto constituída a partir da própria repressão, né, quanto os fenômenos de repressão também vão interferir no processo consciente. Tanto na constituição do campo a gente já vai ter subjetividade, né? Uma dose assim, mesmo no que é mais objetivo, né? Exatamente devido a essa constituição de uma certa forma. O sujeito ele não é constituído de qualquer forma, mas ele é constituído de uma determinada forma. Isso já exclui um monte de representações, né? Necessariamente elas vão para o armário, né, dos fundos. E aí vem depois disso constituído de uma determinada maneira, o uso, né, já a partir disso que já vai produzindo novas formas de subjetividade e de deformação da memória também, né? Deformação em relação àquilo que seria se a pessoa tivesse aberta para perceber, né? Então, assim, ainda seria modificado por dor, por sofrimento, né? Haveria o Ribot ele vai alcançar esse tipo de coisa, né? Essa modificação pela via da doença, do sofrimento, tal. Mas ele não vai perceber ou vai deixar de lado, porque é difícil para ele de operacionalizar essa visualização, né, do inconsciente como um processo que pudesse ser reconhecido e descrito. Quem foi enfrentar isso foi o Freud, né?
O Nietzsche vai muito fundo nisso, mas assim, ele ainda não tem instrumentos para colocar isso em termos de, propriamente, né, de uma psicopatologia à maneira psicanalítica, né? Então, se você precisa de um construto, né? E o Freud... E os elementos, será que eram da clínica, né? É isso? Os elementos para o Freud? É. Você está dizendo? Sim, claro. O grande problema, né, é que uma coisa é você fazer um estudo neuroanatômico, um estudo da fisiologia, né? Outra coisa é quando você vai tentar compreender a histeria, né? Porque, tá, tudo bem, né? Eu posso considerar até que exista um processo fisiológico, né, que elimine a sensibilidade, a dor, né? Ou que produza uma conversão. Mas para o Freud isso vai mais além, há uma linguagem nisso. Uhum, sim. Ele aceita o convite para ir dançar essa outra dança, né? Uhum. Sim. Muito bom. Acho que a gente pode ficar por aqui hoje, Letícia. Sim. Eduardo, só deixa eu falar uma coisa. A gente tem, então, o próximo encontro dia 31. E daí, no primeiro encontro de junho, a gente tinha pensado de conversar com a Fátima. Será que vai dar? Não, não vai ser no 1º de junho, vai ter que ser no dia 25. Mas ela Tá concordou. ótimo. Ai, que bom. 25, Uhum. deixa eu ver se é isso mesmo, tá? Se a segunda-feira corresponde. Junho. 21. 28. Deixa eu até 28? ver aqui na mensagem dela. Tá. No dia 21, perdoe-me. Tá, 21. 21. Porque Nossa, mas teria que tá ser uma ótimo. segunda-feira. Que bom que ela vai conseguir. É porque tem um outro assunto, né? Tem o lançamento do livro do Daniel Omar Pérez, que é justamente a tradução da antropologia do Kant, né? De uma parte. E vai contar com a presença do Loparik, daí. Isso vai ser no dia 29. É por isso que eu estava lembrando a data do dia 29. Que bom, mas Que vai que ser bom uma que ela vai terça. conseguir. Então, vocês já estão convidados. Vai ser uma coisa muito interessante, porque o Loparik também é um grande especialista em Kant, né? E essa tradução do Daniel, ela já vem de antigamente do Roden, né? Que era o professor aqui da PUC, que era também lá da Unicamp, se não me engano, e que depois, no final da carreira dele, ele veio para cá. E aí eles começaram a fazer essa tradução, o Valério Roden. Só que faleceu, né? Daí o projeto ficou meio desparcerado, assim. E o Daniel retomou ele, não sei se do início, se aproveitando o que eles já tinham feito, em alguma medida, mas agora, depois de tantos anos, conseguiu trazer isso a público. O Valério Roden foi responsável pela primeira tradução da Crítica da Razão Pura, feita, né, por um profissional mesmo, assim, que está na coleção dos Pensadores. Ele é dessa geração, né, dos anos 60, 70. E quando ele veio para cá, já estava em vias de se aposentar. Mas quem pôde ainda desfrutar da companhia dele aqui, né, teve um grande professor. Imagina uma pessoa que tinha uma bagagem extraordinária, né? E eu acredito que isso aí vai aparecer na conversa do Loparik, que é dessa mesma geração, um pouco mais novo, mas não muito,
com o Daniel, que conviveu com o Valério, né? Então, eu acho que vai ser um papo dos mais interessantes. Os bastidores kantianos da filosofia brasileira. E para nós é importante também, né? Por causa dessa filiação do Freud também, né? Do Schopenhauer ao Kant. Eles vão modificar as teorias kantianas, mas vão ficar conversando com o Kant, né? Esse aqui é o ponto. Enfim, temos que atender nossos pacientes, Cláudio? Temos. Você acha que a gente faz eles esperarem mais? Ainda vou buscar uma água. Vai ter que esperar um pouquinho. Então tá bom. Tchau, boa semana. Até amanhã. Para vocês também. Letícia, você pode guardar um segundinho? Eu queria te fazer duas perguntas. Posso.